Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus, Trindade augusta, soberana, único e verdadeiro Deus, para a glória do Senhor Jesus Cristo, Senhor da igreja, cabeça do corpo, Salvador querido, que reina soberanamente, há de vir, no poder do Espírito Santo, que é quem nos guia a toda a verdade. É Ele quem opera aquela manifestação de espírito e poder, usando o pregador, falando ao coração. Tudo para a glória de Deus e de Cristo. Nós vamos abrir o santo livro do Senhor, meus irmãos. Palavra de Deus, inerrante, autoritativa. Em Isaías capítulo 41, nós estamos fazendo exposição desse livro e estamos no capítulo 41. Nós vamos ler dos versos 21 a 29. Portanto, encerrando esse capítulo. Isaías 41, versículos 21 a 29. Ouçamos com todo interesse, atenção, amor, fé, a leitura do santo livro do nosso Deus Todo-Poderoso. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos se se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir, para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente o veremos. Eis que sois menos que nada é o que fazeis, abominação é quem vos escolhe. Do norte suscito um, e ele vem a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, e pisará magistrados, como lodo e como o oleiro pisa o barro. Quem anunciou isso desde o princípio, a fim de que possamos saber antecipadamente, para que digamos, é isso mesmo? Mas não há quem anuncie, nem tampouco quem manifeste, nem ainda quem ouça as vossas palavras. Eu sou o primeiro. Eu sou o que primeiro disse a Sião: eis-los aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Quando eu olho, não há ninguém, nem mesmo entre eles há conselheiro, a quem eu pergunte e me responda. Eis que todos são nada, as suas obras são coisa nenhuma, as suas imagens de fundição, vento e vácuo. E Deus queira por sua graça nos abençoar e aplicar sua santa e bendita palavra ao nosso coração. Vamos curvar nossa fronte, vamos orar ainda. Senhor, tudo depende de Ti. Sem a ação do Teu Espírito Santo, não ouviremos a Tua voz. Nada acontecerá. A palavra de nada nos adiantará se o Senhor, por graça, grande misericórdia, favor imerecido, opere no nosso meio. Tome teu servo que fala contigo e
a mente, o coração, unja os meus lábios, e então fales pela tua palavra a cada coração. Exalta Cristo, promessa bendita do Senhor, que se tornou realidade e veio na plenitude dos tempos, está vivo porque ressuscitou dos mortos, foi assunto aos céus, está assentado à direita do Senhor e está conosco também pelo seu Espírito. Glorifica Cristo, que Ele seja descortinado de forma gloriosa, bendita, da parte do Senhor. Tu abras os olhos dos pecadores para que vejam Cristo, sua glória, o seu poder, e creiam nele de todo o coração. Senhor, exalta a tua palavra, glorifica a tua palavra. Esse oráculo glorioso, bendito que o Senhor nos deu, que faz com que ouçamos a tua voz viva, como uma voz atrás dizendo: este é o caminho, andai por ele. Ó Deus, que bênção a tua palavra. Exalta, glorifica a tua palavra, Senhor, nesta manhã. Senhor, tem misericórdia de nós, perdoa os nossos pecados. Nós já oramos pedindo isto. Cremos que o Senhor, por tua graça e grande misericórdia, já nos perdoou. E estamos aqui, Senhor, nesta confiança. Contudo, humildes, sabendo que dependemos inteiramente de Ti. Só ao Senhor dá glória, Senhor. Não a nós, mas ao Teu nome dá glória, por amor da Tua fidelidade. Faze isto, Senhor. Oramos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Meus irmãos, o profeta Isaías, da parte do Senhor, está preparando o povo de Deus para uma grande prova e também uma grande aflição por causa dos seus pecados. O povo se esqueceu de Deus, o povo se desencaminhou. E então Deus já havia determinado nos seus santos decretos que iriam para o cativeiro babilônico. E então o profeta está preparando o povo para esta grande aflição. Não só com relação à questão de sofrimento mesmo, seriam subjugados, privados da liberdade. Alguns iriam sofrer mesmo fisicamente, morrer, mas também espiritualmente, porque eles iriam para uma terra estranha, extremamente idólatra. E então, eles iriam respirar idolatria e serem atacados de todos os lados. Tentados de todos os lados a praticar a idolatria. E então o Senhor levanta o profeta para firmar bem no coração deles quem é Deus e o que é o ídolo. Quem é um ídolo mudo e quem é Deus que fala pela sua palavra. Então, o que nós vamos ver nesse texto aqui é exatamente isto. Agora, trazendo para nós hoje. Nós estamos no meio da Babilônia. Nós estamos cercados de ídolos. E não pense você
somente em ídolos grosseiros, estátuas desse tipo. Estou falando de idolatrias de todos os tipos. Porque aquilo que você escolhe para crer e estabelecer sua devoção é um ídolo. Até mesmo o Deus que você imagina, que você concebe, que tem o nome do Senhor, mas que não é segundo a palavra de Deus, é ídolo. Porque Deus é o que é, conforme Ele tem se revelado na sua palavra. Fora disto, é ídolo. Então vamos ver esse texto sobre o tema a loucura da idolatria diante da palavra viva de Deus. Primeiro nós vamos ver, é pela palavra que os crentes se armam para a vitória. Segundo, é pela palavra e não pelos ídolos que temos a promessa de um Salvador. E terceiro, sem a palavra não há nada, vezes nada. Então vamos começar com esta loucura da idolatria diante da palavra viva. O Senhor faz aqui uma espécie de um debate. Ele então chama para que se apresentem os ídolos e que eles então façam a sua demanda. Apresentai a vossa demanda, diz o Senhor. Alegai as vossas razões, diz o rei de Jacó. Trazei e anunciai-nos as coisas que hão de acontecer. Relatai-nos as profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibamos que se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir as coisas futuras. Vocês são os ídolos, ou os seus ídolos. Vamos aqui fazer uma demanda. Por favor, apresentem as suas profecias, aquilo que foi predito, que de fato aconteceu, ou façam profecias que irão ainda acontecer. Cadê? Onde está? Meus irmãos, nosso Deus não é mudo, o nosso Deus fala, o nosso Deus traz profecias que já se cumpriram. Nós cremos num Deus cuja palavra é a verdade, está confirmada pelo cumprimento glorioso de inúmeras profecias. E tem profecias que ainda se cumprirão. É um Deus vivo, é um Deus que fala. Deus nos deu uma palavra viva. Nós somos um povo que cremos num Deus que fala. E continua a falar pela sua palavra. É um Deus que se propõe a um diálogo com o seu povo. Ele nos fala,
nós falamos com Ele e então temos comunhão, comunicação, ouvimos a sua voz, seus mandamentos, sua vontade é revelada todos os dias, quando lemos as Escrituras. E nós falamos com Ele. É um Deus vivo. Mas os ídolos, o que é que eles falam? Qual a orientação? Onde estão as profecias? Eu sei que hoje se propõe que Deus fala através de profecias, de visões, de revelações. Muitas igrejas têm crido assim, e fazem esta proposta. E a palavra do Senhor tem sido de fato desprezada nestas igrejas, desses movimentos. Não há pregação da palavra expositiva. O povo não tem expectativa de ouvir a orientação de Deus pela pregação da palavra. Eles ficam esperando profecias, revelações, sonhos, visões. Essas manifestações assim. Eles creem mais na palavra extempore, quer dizer, da pessoa falando como um insight vindo da parte de Deus para receber a orientação e ouvir a voz de Deus. Não de um exame das Escrituras, do estudo exegético, hermenêutico, da palavra. Não. Elas têm esses líderes como espirituais e cheios de dons, e que, portanto, eles vão trazer a palavra de orientação, de profecia. Então, estas pessoas que estão enfeitiçadas por esse tipo de orientação, elas têm seus ídolos, que são estes profetas e que são estes pretensos pastores, que na verdade são falsos profetas. E é impressionante como Satanás provê tudo o que é necessário para que elas possam ter todas as sensações de que Deus está presente nessas reuniões e nessas manifestações. Elas sentem uma sensação muito boa, agradável. E então elas estão certas de que Deus está falando com elas, de que de fato Deus está falando. É uma bênção, é o que eles dizem. E todos ficam admirados. Porque, meus irmãos, há de fato algo muito especial naquilo que é místico. São sensações que perpassam pelo corpo, arrepios. E as pessoas ficam eletrizadas com esse tipo de manifestação. E quando acontece? Certamente você já ouviu alguma coisa assim, falou tudo o que era a minha vida. Disse que haveria de acontecer determinada coisa, e de fato aconteceu. E então como é que você faz com isso? Abre em Deuteronômio capítulo de número 13. Deuteronômio 13.
E veja o que diz a palavra do Senhor, a partir do verso 1. É muito sério isso. Eu quero que você preste bastante atenção a essa advertência da parte do Senhor. Quando o profeta ou sonhador se levantar no meio de ti e te anunciar um sinal ou prodígio, e suceder tal sinal ou prodígio de que te houver falado, e disser, vamos após outros deuses que não conheceste, sirvamo-los. Isto é, uma doutrina errada. Não ouvirás as palavras desse profeta, o sonhador, porque o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. Andareis, pois, após o Senhor vosso Deus, a Ele temereis, guardareis os seus mandamentos, ouvireis a sua voz, a Ele servireis e a Ele vos achegareis. Veja, profeta ou sonhador falou, se levantou, anunciou um prodígio e sucedeu, aconteceu. Então não se pressione não, falou toda a minha vida, fala sim. Fala. Aconteceu o que disse realmente, olha, impressionante. Fala. Deus permite, Deus é quem faz isto, Deus está fazendo isto. Mas como prova, veja, porque a doutrina está errada. Na verdade, nem querem saber de doutrina. São contra a doutrina. Eles colocam de lado a palavra de Deus, as Escrituras e a doutrina. Talvez não diga, vamos após outros deuses, de modo claro, mas na verdade estão induzindo você a se afastar do Deus verdadeiro, do Deus da palavra. E você nem percebe. Deus provando. Estou provando. Deus vos prova, diz o Senhor, diz a palavra, para saber se amais o Senhor. Aqui a palavra Senhor é Javé, Jeová, quer dizer, Deus da aliança, Deus da palavra, Deus das promessas, Deus de Israel, vosso Deus, vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus de todo o vosso coração, de toda a vossa alma. E o verso 4 diz, andareis após o Senhor, que é Jeová de Israel, Deus da aliança, vosso Deus, a Ele temereis, agora preste atenção, guardareis os seus mandamentos. Deus está colocando mandamentos contra sonhos, profecias, coisas que são ditas por esses falsos profetas, mesmo que aconteça. E se a gente for para o Novo Testamento, lá no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses, veja o que diz a palavra do Senhor. A partir do verso 7, 2 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 7, com efeito o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém, então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca e o destruirá pela manifestação da sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo poder e sinais e prodígios
mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. Quer dizer, a doutrina. Não quiseram saber da doutrina. Por isso, por esse motivo, pois, é que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira. O que é esta operação do erro? É o sinal acontecendo. É a tal profecia aí se cumprindo. Mas, como um laço, é a operação do erro que Deus está mandando. Deus está permitindo que isso aconteça, exatamente porque desprezaram a doutrina, não amaram a verdade para serem salvos. Por esse motivo, pois, Deus lhes manda a operação do erro para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não dão crédito, ou não deram crédito à verdade de Deus. Antes, pelo contrário, se deleitaram com a justiça. Então, cuidado. É isto que acontece. O Senhor está dizendo e fazendo uma demanda. Eu falo, eu tenho a minha palavra. Mas e esses ídolos, falsos profetas, deuses falsos, que se apresentam até no nome do Senhor, em nome do Senhor, mas estão divorciados da palavra de Deus, com essas pretensas profecias. Estava conversando com uma irmãzinha, ainda essa semana. E então, uma pessoa pensando servir e estar servindo a Deus no louvor de uma determinada igreja. E que então ela teria recebido um dom muito especial de Deus para ministrar o louvor. E que agora ela, compreendendo a verdade de Deus, de que isso na verdade é contra as Escrituras, esse tipo de louvor que existe, com um grupo de louvor de levitas, e muito mais aprendendo pelas Escrituras que as mulheres, segundo a orientação e direção de Deus, não devem liderar nada, mas ficar calada na igreja, submissa, é o que a Bíblia diz, ensina, não pode exercer autoridade de homem, e que, portanto, o seu ministério, dado por Deus, maior que tudo, é que ela seja esposa e mãe. Pode ensinar outras mais jovens a amarem seus maridos, a serem donas de casa, e ensinar crianças, claro. Mas dirigir louvor, ministrar, dar mensagens, isso não está nas Escrituras, é contra as Escrituras. Mas no ambiente onde estava, todos atestavam de que ela tinha um dom, dado pelo Espírito Santo, de cantar e ministrar o louvor. Ela tinha todas as sensações disso. E o testemunho de todos a respeito disso. De que esta era a vontade de Deus, foi isso que Deus deu a ela, e esse era o ministério. E então, ela está agora entre estas sensações e o testemunho daquele tipo de comunidade, e as Escrituras. A palavra de Deus. Mas eles dizem lá que é palavra de Deus, que os líderes têm a palavra de Deus, e que se eles atestam e falam, então é Deus que está falando. Então nós temos aqui um impasse. Nós temos as sensações, o testemunho
das pessoas e a palavra de Deus. Com quem você vai ficar? Eu digo isso porque para mim também foi assim. Por muito tempo, muitos anos, eu fui iludido pelas minhas próprias sensações. E então eu era um pregador de multidões. Tinha todas as sensações de que, de fato, aquilo que eu estava fazendo era da vontade de Deus. Pregando o Sambódromo no Rio, 60 mil pessoas. E aquelas coisas todas, aquela multidão, coral, e até segurança para me levar até a plataforma. E depois fiz o apelo, 2.500 pessoas à frente. Oh, que coisa extraordinária, que maravilha. O Billy Graham do Brasil. Que sensação, que coisa extraordinária. As confirmações de Deus. E então, Deus, na verdade, me aperta, abre os meus olhos, me faz ver nas Escrituras que aquele estilo, especialmente com relação ao apelo, não está nas Escrituras. Deus não mandou, Cristo nunca fez, os apóstolos nunca fizeram, a igreja primitiva nunca fez, até 1830 ninguém nem sabia disto. Foi inventado por um homem em 1830 e se estabeleceu essa escola totalmente antibíblica. E ainda Deus me abriu os olhos para mostrar o mal que isso causou à igreja, fazendo a igreja inchar e milhares de pessoas vindo pelo apelo, dizendo que fizeram a sua parte, esperando agora que Deus faça dele. Gente que nunca nasceu de novo. Quando Deus me abriu os olhos, me mostrou isso, meus irmãos, como é que eu podia continuar? Eu fui para a Comissão de Evangelização da Igreja Presbiteriana do Brasil, da qual eu fazia parte, e disse: eu não posso mais fazer apelo. Isso não está nas Escrituras, não está ordenado. E eu não quero fazer nada que não esteja ordenado nas Escrituras. Você está louco? Louco! Perdeu a bênção, apostatou, tudo que você possa imaginar. Porque, meus irmãos, nós temos que fazer uma escolha daquilo que é absolutamente bíblico, escriturístico, palavra de Deus, e daquilo que nós ouvimos dos homens, daquilo que nós lemos da tradição dos homens, das sensações que nós experimentamos. As nossas experiências não podem ditar a doutrina e trazer a palavra de Deus. Não! As nossas experiências têm que estar debaixo da palavra de Deus, sobre o crivo das Escrituras. Ah, mas eu senti, mas eu vi, o que for. Se não está de acordo com a palavra de Deus, cai fora. Saia, despreze. É a melhor coisa que você faz.
rogue a Deus que lhe liberte. Tive todas as sensações. Não é só nisso, não. Em outras coisas. Na minha experiência pentecostal, tive experiências, sensações, tremores, palavra embolada, tive tudo. Mas quando fui para as Escrituras, para ver que, de fato, esses dons de revelação cessaram quando veio o cânon completo e as Escrituras foram completadas segundo o propósito eterno de Deus e entregue como doutrina de Deus, uma vez dada aos santos, como diz lá em Judas. E, portanto, a palavra de Deus é agora a revelação da vontade de Deus para a sua igreja. E que esses dons de revelação e todas essas experiências foram importantes, mas cessaram. Quando eu estava num conflito muito grande, porque eu tinha a sensação assim, se eu renunciar a estas coisas, eu estou pecando contra o Espírito Santo. Se eu renunciar a essas sensações, eu estou pecando contra o Espírito Santo. Mas então o Espírito Santo foi gracioso e mostrou como você pode pecar contra mim, ficando com aquilo que eu inspirei, com aquilo que eu preparei, com meu poder. E Deus me levou a um porto seguro, que é a doutrina da suficiência das Escrituras. Um porto seguro. Acabou todo o tormento. Peguei todas aquelas experiências e sensações e joguei para lá. E fiquei com a palavra de Deus. Então, meus irmãos, não se engane com as sensações que o ídolo dá, porque ele não pode falar. É mentira o que está nos seus lábios. Então é a loucura da idolatria diante da palavra de Deus viva. Quem está atrás dos ídolos, quer dizer, do Deus que não tem o respaldo das Escrituras, que muita gente adora, é Satanás. Ele é o pai da mentira, disse Jesus. Por isso que o apóstolo Paulo diz que quem sacrifica a ídolos, sacrifica a demônios. Porque os demônios é que estão atrás desta idolatria vil. E o que ele quer, Satanás, é lhe ludibriar com as suas falsas manifestações, para que você continue na mentira, servindo a estes ídolos, e não a Deus. Você certamente se lembra daquele episódio em que Acabe havia se rebelado contra o Senhor, e então ele estava querendo fazer uma guerra contra os inimigos de Deus, mas estava em dúvida se ia ou não, e Deus queria que ele fosse para matá-lo. E então perguntou entre os anjos, dentre eles anjos maus: o que devo fazer, vocês acham, para que Acabe seja enganado e vá? E um disse de uma forma, outro disse de outra, até que um se levantou e disse: eu serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas.
O Senhor disse: vai, prevalecerás. E o demônio veio, era um espírito mau, da parte do Senhor, que entrou nos profetas e convenceram com suas profecias e sensações a que Acabe fosse para a morte. Trazei e anunciai-nos coisas que hão de acontecer. Relatai-nos profecias anteriores, para que atentemos para elas e saibais que se cumpriram. Ou fazei-nos ouvir coisa futura. Anunciai-nos as coisas que ainda hão de vir. Estou lendo agora o verso 23 do nosso texto. Para que saibamos que sois deuses. Fazei bem ou fazei mal, para que nos assombremos e juntamente veremos. Veja o desafio do Senhor. Muito bem, vocês que têm os seus deuses, se eles são verdadeiros, que eles anunciem bem ou mal. Deus está dizendo que eles sejam como eu, Deus da providência, que opera o bem e opera o mal. Mas a doutrina da providência, meus irmãos, é uma doutrina que honra, glorifica e exalta a Deus e o distingue como Deus verdadeiro. Esses falsos deuses e ídolos, eles não, mas seus profetas anunciam bem, mas fazem o mal, né? Nós sabemos que o fim é mau, o fim é morte, o fim é ruína. Mas eles anunciam bem. No entanto, o Senhor, pela sua providência, opera tanto o bem como o mal. Não que ele seja responsável pelo mal. Não é. Não pode ser. Deus opera o mal dentro do seu plano glorioso e utilizando-se do próprio mal. Então, por exemplo, se ele usa um homem, filho de Belial, maligno, assaltante, para matar, Deus está fazendo isso. Mas não é responsável pelo mal. Esta pessoa é má. Deus está se utilizando dela para realizar seu propósito. Todos os acontecimentos menores, grandes, bons e maus aos nossos olhos, estão articulados, ordenados por Deus, visando sempre um fim, a realização do seu plano glorioso, a glorificação do seu Filho bendito, o Senhor Jesus, o bem do seu povo, da sua igreja. Porque a Bíblia diz que todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo os seus propósitos. Então, o mal que acontece conosco, na verdade não é mal. Ele é bom. Deus tem um propósito. É um Deus, portanto, soberano. É um Deus sábio, é um Deus justo, amoroso, é um Deus que sabe o que faz, Ele é sábio na sua providência, opera segundo o conselho sábio, justo e santo da sua vontade. Então, vale a pena pertencer a este Deus, confessá-lo, se submeter a Ele, adorá-lo, servi-lo. Vale a pena dizer: este é o meu Deus, o Senhor dos exércitos, o Deus da Bíblia, este é o meu Deus. Estou com Ele e me submeto, coloco minha vida nas suas mãos, para que Ele dirija a minha vida, faça dela o que quiser, eu confio nele.
Deus não erra. Deus é bom, infinitamente bom. Deus não muda. Não é uma coisa hoje, outra amanhã, pusilânime. Não. Deus é eterno. Então, vale a pena confiar, entregar a vida a Ele. Não corra atrás de sensações. Não vá logo nas evidências, entre aspas, que muitas vezes fazem você se admirar. Se lembre, o espírito do anticristo está no mundo e a Bíblia diz que ele vem com sinais e prodígios da mentira. Então, essas pessoas que estão vendidas a estes e são admiradores desses prodígios, dessas coisas, estão correndo risco. Você não deve dirigir a sua vida por estes sinais e prodígios. Não. Você deve guiar sua vida pela palavra de Deus, pelas Escrituras. Meus irmãos, a Bíblia diz ídolo. Ídolo é nada. Nós vamos ver isso daqui a pouco. E então, é um engano. Deus é o Deus da providência. Deus tem sua vida nas mãos e escreveu todos os seus dias num livro. Ele é soberano. É um Deus que você pode confiar, descansar. Mas a segunda coisa que nós temos é que é pela palavra e não pelos ídolos que nós temos a promessa de um Salvador. Veja o que diz aqui. Do norte suscito um, e ele vem a um desde o nascimento do sol, e ele invocará o meu nome, pisará magistrados como lodo e como oleiro pisa o barro. E também o verso 27. Eu sou o que primeiro disse a Sião, ei-lo aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas. Bem, os comentaristas divergem sobre quem é esse que vem do nascimento do sol. Ele invocará meu nome. Mas a maioria concorda de que o profeta está falando de Ciro. Ciro, o medo e persa, que haveria de se levantar da parte do Senhor para livrar Israel do cativeiro e trazê-lo de volta para Jerusalém. Ciro seria o salvador no final dos 70 anos do cativeiro para arrasar a Babilônia e libertar o povo de Israel. Veja, por exemplo, no Isaías 45, pense bem, Isaías é profeta, ele está escrevendo pelo menos há 100 anos antes disto aqui, mais de 100 anos. E ele diz o nome de Ciro, 100 anos, mais de 100 anos antes. Isaías 45. Assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações ante sua face, e para descingir o lombo dos reis, e para abrir diante dele as portas que não se fecharão. Eu irei adiante dele, endireitarei os caminhos tortuosos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei as trancas de ferro, dar-te-ei os tesouros escondidos e as riquezas encobertas, para que saibais que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chama pelo teu nome.
por amor do meu servo Jacó e de Israel, meu escolhido, eu te chamei, Ciro, pelo teu nome, e te pus o sobrenome, ainda que não me conheces. Eu sou o Senhor, não há outro, além de mim não há Deus, eu te cingirei, ainda que não me conheças. Não é maravilhoso? Pelo menos 150 anos antes. O pessoal que está ouvindo, Ciro, quem é? Nem havia nascido, Ciro nem sonhava nascido, não. Mas esse é, de fato, de quem o Senhor está falando aqui por parte do profeta. Do norte suscita um, ele vem a um, desde o nascimento do sol, ele invocará o meu nome e pisará por magistrados do lado de como o oleiro pisa o barro. Interessante. Ciro não conhecia o Senhor, mas libertou o povo e disse para que eles construíssem o templo, deu todas as condições para que fossem para lá, construir o templo e orassem por ele, pelo seu reino. Mas, meus irmãos, Ciro é um tipo de Cristo, o Salvador. Deus usou Ciro, mas na verdade está apontando para o povo que ele é o Deus que pela sua palavra promete um Salvador. No verso 27 diz, eu sou o que primeiro disse a Sião, eis aí, e a Jerusalém dou um mensageiro de boas novas, Cristo, Cristo, Cristo. Veja que em Deuteronômio, no capítulo 18, aliás, 18, a partir do verso 15, Deus já havia prometido a Moisés, ao povo lá no deserto, um profeta. Deuteronômio 18:15. O Senhor teu Deus te suscitará um profeta do meio de ti, de teus irmãos, semelhante a mim. A ele ouvirás, segundo tudo o que pediste ao Senhor teu Deus em Horebe, quando reunido o povo, não ouvirei mais a voz do Senhor, meu Deus, nem mais verei este grande fogo, para que não morra. Então eu vou lhe dar um mediador. Vocês não vão precisar ouvir aquela voz terrível. O mediador vai trazer a palavra. Então o Senhor me disse, falaram bem aquilo que disseram, suscitar-lhes-ei um profeta no meio dos seus irmãos, semelhante a ti, em cuja boca porei as minhas palavras, e ele lhes falará tudo o que eu lhe ordenar. Promessa do Messias, o profeta por excelência, mediador, a quem Deus deu a palavra. Ele veio para ensinar todas as coisas. Ele trouxe o clímax da palavra de Deus. Na verdade, toda a palavra de Deus é palavra dele. É palavra de Cristo, a Escritura. A mulher do poço samaritana, quando Jesus fala com ela a respeito da adoração, então ela disse, eu sei que há de vir um, que há de nos ensinar todas as coisas. Ela está se referindo à promessa desse que viria, trazendo boas novas, o ensino das Escrituras, a palavra de Deus. Cristo veio trazer. Ele era o Espírito que estava na boca dos profetas do Antigo Testamento, e ele disse aos apóstolos que haveriam de registrar a sua palavra no Novo Testamento, dizendo que o Espírito Santo haveria de fazê-los lembrar tudo o que ele havia dito. E disse ainda, ele, o Espírito Santo, não falará nada de si mesmo, mas de tudo que ouvir.
de mim. Então é a minha palavra que Ele vai inspirar vocês para registrar e escrever. Então, este é o mensageiro de boas novas. E o Senhor está dizendo, é pela minha palavra que vem esse Salvador. Então, meus irmãos, como duvidar ainda de que o melhor é ficar com a palavra de Deus? Então, com isso, eu posso dizer que sem a palavra de Deus não há Salvador. Não há Salvador. Já pensou? Preste atenção no que eu estou dizendo. Sem a palavra de Deus não há Salvador, porque a palavra está na boca do Salvador. Então é possível que vocês estejam, ou que alguém esteja, numa grande multidão, num grande louvor, falando do Salvador, sem Salvador. Como só pode dizer isso, pastor? Eles estão falando de Cristo, eles estão adorando a Cristo. Onde está a palavra do Cristo? Onde está a palavra? Sem a palavra não há Salvador, não há Cristo. Há Cristo da mente deles, da concepção deles, o Cristo da tradição deles, das sensações deles, mas não o Cristo da palavra. Isso é muito sério. Eu não estou fazendo nenhuma exclusividade sectária aqui com relação à nossa igreja. Em qualquer lugar onde a palavra de Deus é pregada com fidelidade, exaltada, anunciada, crida, obedecida, Cristo está lá. Mas onde ela é escanteada, e sugestões de homens, sensações, palavras de homens é que prevalecem, Cristo não está. Isso é muito sério. Eu tremo pensar nisso, meus irmãos, porque nós estamos numa época, infelizmente, em que a palavra de Deus está escanteada, desprezada. O que nós temos na maioria destas igrejas, eu não quero dizer nome de nenhuma delas, é uma pregação sensacionista, pragmática, falando de sensações, de experiências, de milagres, de revelações ou de qualquer outra coisa, e as pessoas querem adorar, por sensações, por ter sensações, ou sejam levados pela música, ou pelo ritmo, ou o que for, não importa, nem estão preocupados com a palavra, não estão, são as sensações, isso equivale. E então, temo no meu coração e tremo na minha alma de que estão enganados. Eles têm a sensação de que Cristo está lá, mas não é Cristo. Porque Cristo é o profeta prometido por Deus, em cuja boca está a sua palavra de boas novas. Cristo está intimamente ligado à sua palavra. Na verdade, ele é o profeta ainda hoje, porque os ofícios deles é profeta, sacerdote e rei. Então, ele é o profeta. Por exemplo, agora, se eu prego com fidelidade a palavra de Deus, é o profeta Cristo que está falando e ensinando.
Isso, na verdade, é palavra dele, e não de homem. Se é de acordo com a palavra de Deus, é assim que se procede. Então, nós temos aqui Cristo se manifestando. Essa é, meus irmãos, a razão também porque nós resolvemos cantar a palavra. Porque cantando a palavra, cantamos Cristo. De fato, adoramos Cristo. Cantando a sua palavra. Cantar os salmos é não só cantar Cristo, como é ter Cristo cantando conosco. Porque é isso que a palavra de Deus diz. Eu li um livro sobre a questão dos salmos e achei tão bonito o autor dizer que na tradição do culto, na adoração, o rei sempre participava do louvor dos salmos, do cântico, liderando o louvor dos salmos. O rei. Davi iniciou isso e os reis, filhos de Davi, todos participavam da adoração. E então a adoração do Cântico dos Salmos tinha a participação e a liderança do rei. E a palavra de Deus fala que Cristo veio para cantar salmos no meio da congregação. Em Hebreus diz, cantar-te-ei louvores, ou salmos, psalo, no meio da congregação. Então, o rei Cristo liderando a adoração do Cântico dos Salmos. Então temos Cristo na palavra pregada, Cristo na palavra cantada, Cristo na oração que deve ser feita pela palavra, com a palavra, respaldada pela palavra, Cristo na oração. E assim nós temos Cristo em todas as partes do culto. Cristo nos sacramentos. Cristo no culto reformado. Por causa da palavra. E por último, meus irmãos, sem a palavra não há nada. Vezes nada. Porque o ídolo é nada. Então, as sensações passam. Vão embora. E nada. Tudo que se tem. E que as pessoas experimentam naqueles momentos de emoção, na adoração idólatra, redunda em nada. 1 Coríntios, capítulo 8, para você ter uma palavra da parte do Senhor sobre isto, está aqui 8, verso 4. No tocante à comida sacrificada a ídolos, sabemos que o ídolo de si mesmo nada é no mundo, e não há senão um Deus. O ídolo de si mesmo nada é. Não é nada. Então não sobra nada. Já pensou todo o esforço, todo o dinheiro gasto, todo o envolvimento, a vida inteira atrás de alguma coisa em que você tem muita sensação, mas que não resulta em nada. E eu penso, meus irmãos, o mais triste de tudo é a condenação eterna. Pessoas que pensam que estão salvas por causa das sensações, mas na verdade não estão, a vida delas é um fracasso, elas têm muitas sensações no domingo, mas as sensações que têm durante a semana são carnais, práticas de pecado, vida mundana, completamente sem Deus. E assim vão até o momento em que irão ouvir aquela voz: apartai-vos de mim, malditos, nunca vos conheci, vós que praticais a iniquidade. Aí elas vão ver que o nada, na verdade, é mais que nada.
ou melhor, como alguém diz, pior que nada, é o inferno, é a condenação eterna. Que estas sensações poderão fazer para lhe livrar do inferno? Se você crê na palavra e se firmar a ela, mesmo que você não tenha sensações, há esperança para você. Mas se você prefere ficar com as sensações sem a palavra, não vai lhe restar nada, ou melhor, pior que nada. Eu faço um apelo em nome do Senhor Jesus. Venha para a palavra de Deus. Se agarre à palavra de Deus. Se firme à palavra de Deus. Ela é a verdade. Deus vela por fazê-la cumprir. Deus tem uma honra a zelar a honra do seu nome e das suas promessas, da sua palavra. Então, se firme na palavra de Deus. Se agarre à palavra de Deus. E às vezes outras pessoas dizendo, pastor, eu não sinto nada, eu não estou sentindo a fé, minha fé, não sinto nada. Isso não é o pior. O pior é você não ter a palavra. Não se importe com o que você não sente. Corra para a palavra. Ore. Busque a palavra. Guarde em seu coração. Firme-se na palavra. Eu gosto daqueles que dizem assim, eu não estou sentindo nada, não tenho nem certeza da minha salvação, não estou sentindo sensação alguma de que sou salvo, de que Deus está comigo, mas eu vou até o inferno lendo a palavra e buscando a palavra de Deus. Eu gosto, porque não vai para o inferno de jeito nenhum. Que Deus tenha misericórdia de nós e a sua palavra firme bem em nosso coração. Saia você hoje sabendo daqui. Não pode ser iludido por sensações ou por qualquer outra coisa. Nem que você veja um ouro ou qualquer coisa transformado na sua vista. Fique com a palavra. Deus nos prova. Ele quer saber se você guarda os seus mandamentos. Que Deus tenha misericórdia e possa nos abençoar. Nós vamos cantar o Salmo de número